palavra da fé, e essa palavra chega no teu espírito e te levanta por dentro, aleluia, e você fica tão turbinado com a palavra que você não consegue mais ficar sentado numa cadeira. Você se levanta e dá glória a Deus, e dá aleluia, e dança e celebra, porque você já sabe que a sua fé já venceu. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Eliezer Rodrigues e como é bom ter você aqui conosco no nosso canal do YouTube. Aproveita para compartilhar. Hoje, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Fique conectado e compartilhe. Estamos tão felizes que você vai participar hoje do nosso culto. Hoje Deus vai falar com você e com a sua família. Receba a palavra com muita expectativa. Graça e paz, boa tarde. Está no ar aí mais um não, né? Um novo podcast aqui, direto da igreja, Verbo da Vida, Taubaté. O podcast de doutrina, que eu sei que você está numa grande expectativa aí para receber mais uma porção hoje. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Semana passada foi bom, viu? Mas hoje tem uma porção nova, tem uma nova unção aí que Deus quer derramar sobre a tua vida. Aí uma palavra poderosa. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. O tema de hoje é poderoso e maravilhoso. Mas daqui a pouco eu falo o tema. Eu quero agradecer aqui apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, muito obrigado por essa grande oportunidade aqui, de nós estarmos juntos aqui, fazendo essa palavra correr velozmente. Obrigado por essa oportunidade, nós estarmos aqui nesse podcast e fazendo essa palavra, como eu disse, correr velozmente cada vez mais. Muito obrigado por essas portas aqui, esse tempo maravilhoso, esse refrigério aqui, como disse aqui, essa autoridade que está comigo aqui, o pastorzão aqui que está conosco nessa tarde poderosa. Então, o tema de hoje, ó, pessoal, é como ser guiado pelo Espírito. Eu sei que você já ouviu algumas coisas sobre isso, mas eu quero te dizer que tem muita, mas muita coisa para a gente ser falado sobre esse assunto. Então já sabe aí, já vai compartilhando aí, pega teu smartphone, teu tablet, teu desktop e começa a compartilhar aí aos montes, viu? Vai compartilhando aí. Compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder, tá? Passa, porque essa é a palavra que nos libertou e nos mantém libertos, né? Então você precisa fazer isso. Quando você compartilha essa palavra, você está fazendo bem. Você está passando aí para uma pessoa que pode estar nesse exato momento precisando ouvir essa palavra. E você, Deus está esperando que você seja as mãos dele aí, os pés, a boca dele, para levar essa palavra. Então não deixe de pegar os seus dedos divinos aí e compartilhar agora mesmo aí. Faz essa palavra correr velozmente aqui. Nós estamos juntos aí, tá certo? É muito bom estar com você. Meu nome é Roberto e o convidado dessa tarde aqui é mais do que especial. Como eu gosto de ter ele aqui comigo, viu? Batendo um papo, esclarecendo aí, trazendo elucidações da palavra de Deus aí para as nossas vidas. É sempre um bálsamo, um refrigério, uma nova unção. Ele é pastor, professor do Rema, olha aí. Cantor não, músico. Ele é músico, viu? Olha... Eu já estou querendo dar mais um atributo a ele aqui. Mas ele é músico, apesar de cantar também, claro. E
Mamãe e papai disseram que eu canto um pouquinho. Olha aí, tá vendo aí? Ele canta. Hoje não vai ter palhinha não, viu? Fica pra próxima. Não vai ter palhinha dele cantando não. Fica pra uma próxima oportunidade. Mas e outra coisa, ele é o coordenador doutrinário. Então, nós temos essa autoridade aqui. Pastor Beto Gomes. Eita, que benção. Eita, pastorzão, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pastorzão. Como é bom tê-lo aqui, conosco aqui mais uma vez, nesse bate-papo poderoso aí. Grande Roberto, não somente por fora, mas também por dentro, um coraçãozão que você tem. Muito bom estar aqui com você. Boa tarde, paz. Que alegria podermos compartilhar mais uma vez, né? Da palavra de Deus, das grandezas de Deus, entendermos mais um pouco a respeito desse assunto tão precioso, tão maravilhoso. Rico, né, pastor? Eu não sei se você já anunciou aí, né? Mas como ser guiado pelo Espírito de Deus, esse é um assunto bem abrangente e é um assunto também tão prático, né? Eu acredito que a gente vai ter uma tarde aí bem abençoada, muito edificante, onde seremos libertos pelo conhecimento da verdade. Isso. E é uma honra para mim também poder estar junto com você, você está conectado conosco para receber uma porção especial, algo novo, como o Roberto disse aqui, da parte de Deus para o teu coração. E eu quero reforçar o que ele disse: compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que essas pessoas adquiram conhecimento da palavra de Deus e venham lá avançar, não é, dentro do propósito de Deus para as suas vidas, porque não tem como avançarmos no propósito de Deus para a nossa vida sem sermos guiados pelo Espírito de Deus. Então vai ser bom demais esse tempo, Roberto. Muito bom. Então já ouviu aí, ó, com a autoridade aqui do pastor Beto Gomes, viu? Olha aí, ó, a responsa aqui dele, ó, compartilha, não deixa de compartilhar, passa à frente essa palavra, esse podcast aí, como ser guiado. Olha, é um tema, é um assunto maravilhoso e nós vamos discorrer aqui sobre isso aqui. O pastor Beto Gomes vai nos presentear com pérolas aqui, coisas profundas que estão dentro dele aí, do coração dele, que Deus colocou aí, para que ele possa nos ajudar a entender cada vez mais sobre esse assunto, viu? E depois nós vamos falar do Rema também, escola de ministros, centro de cura, tem muita coisa para acontecer aqui no Verbo da Vida Taubaté. Amém? Pastor Beto Gomes, falando sobre o assunto como ser guiado pelo Espírito. Sim. Assim, tem uma história que o irmão Reagan conta nesse livro, no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Certo. E essa história, ele conta uma história lá de uma família que vai tomar um café. Essa família vai tomar um café lá, o pai pede para prepararem um café lá na lanchonete, tal. E aí, em meio a isso, de repente, o pai, ele tem uma certa inclinação, uma impressão, né? Ele simplesmente fala para a família: olha, vamos para casa agora, vamos embora, vamos se arrumar aqui, vamos para casa, se ajeitar aqui, pega as coisas aí, estamos numa lanchonete, e vamos embora para casa, a gente tem que voltar para casa agora. Ele tem esse start aí. Sim. E aí eles vão para casa, quando chegam em casa, tá pegando fogo. Sim. E aí eles chegam a tempo de salvar o que seria destruído, casa, destruído tudo, ia ser tudo destruído. Pastor, e dentro disso, né, sobre essa questão de como ele não viu nada, ele não teve uma visão nem nada, ele teve apenas uma impressão, né, dentro do seu espírito. Quero que o senhor fale sobre isso, pastor, para nos ajudar nesse contexto de quando nós temos essa impressão, uma visão, essas coisas, como é que isso funciona aí, né? Como é que nós ficamos sensíveis também sobre isso. E outra coisa. É muita coisa, né, pastor? Uma coisa puxa a outra, né? E outra coisa. Tem até no cinema aí, a gente vê sobre premonição, né? Sim. Premonição. Eu estou falando dessa palavra, que é uma palavra que eu já utilizei com outras pessoas. Eu também. Meio cristão. E as pessoas ficaram com os olhos desse tamanho para cima de mim, como se eu tivesse falado alguma coisa que fosse totalmente fora de tudo, né? E assim, nesse livro, Como Ser Dirigido, pelo menos na tradução, eles usaram, em algum momento, eles usam premonição. O termo premonição. Eles usam o termo premonição. Quero que o senhor fale também, porque Hollywood tem filmes sobre isso, que é sucesso absoluto. É verdade. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, é um monte aí de premonição. Nunca vi tanta premonição assim. Mas a diferença é que é uma premonição que leva a uma destruição, né? Sim. Assim, não tem como evitar. Sim. No caso, o Espírito Santo de Deus está conosco e nos traz no íntimo, dentro de nós, o que a gente chama impressão, é o que o mundo chama. Sim. Eu vou relacionar, né? Até mesmo o termo premonição, assim como palpite, né? Intuição. Palpite, intuição, sim, né? Sim. Mesmo na igreja, o pessoal, as pessoas, os cristãos, dizem assim: eu estou sentindo alguma coisa. Mas isso são percepções.
percepções espirituais. Um detalhe básico, por exemplo, a respeito desse assunto, é entendermos, Roberto, quem somos, quem verdadeiramente nós somos. O homem, ele é de natureza tríplice. Sim. Ele é um espírito, Sim. ele tem uma alma, sim, e ele habita em um corpo. Não é o contrário. O homem não é um corpo, sim, sim, né? E ele habita num espírito. Não, muito pelo contrário. Ele é um espírito. Pastor, pegando só um gancho aqui, rapidamente. Pois só pra não. abrir aqui. Quando se fala assim, corpo, alma, quando a pessoa cita esse texto de forma... Não espírito, alma e corpo. Nessa ordem? Nessa ordem. Sim. Isso não é legal, né? Não é bacana, né? Não é legal porque se eu coloco o corpo em primeiro lugar, Sim. eu estou trazendo uma inferência ou uma sugestão Sim. de que eu estou andando pelos sentidos, pelos sentimentos, ou que nós devemos andar pelos sentidos ou sentimentos. Certo. E na verdade, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, que nós não devemos andar por vista, Amém. né? Amém. Mas sim por fé. E não tem como sermos guiados pelo Espírito de Deus, a não ser pela fé. Pela fé. Né? Então, o homem é um espírito. Eu vou até citar um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, onde o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo. Sim, sim, sim. Aí o apóstolo Paulo coloca na ordem exata de quem somos, né? Amém, Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem, ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita em um corpo. Quando o homem nasce de novo, então a parte que é transformada é o seu espírito. Sim. E é no espírito do homem que o Espírito Santo de Deus se une. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz que aquele que se une ao Senhor, esse é um só espírito com ele. Então, para aqueles que são nascidos de novo, o Espírito Santo de Deus está unido ao espírito daquela pessoa, daquelas pessoas, não é? Então vai ser no espírito onde o Espírito Santo de Deus vai trazer as suas direções, né? Vai trazer percepções, vai trazer impressões, e isso independe do que sentimos. Na verdade, podemos ter uma convicção por dentro Sim. e termos um certo questionamento pelo lado de fora. Sim. Né? Nós podemos... É assim? Aí depende. Por quê? Porque o homem ele tem uma alma. Sim. Né? E a mente faz parte, porque a mente é um complexo. Sim. A mente faz parte da alma. A Bíblia fala para nós renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Porque quando eu renovo a minha mente pela palavra de Deus, eu estou potencializando ela, eu estou dando todos os subsídios para que ela se incline para as coisas espirituais. Porque no decorrer da nossa vida, né, quando estávamos sem Deus, é o que a Bíblia chama, quando éramos mortos espiritualmente, né? Quando nós não nos apercebíamos das coisas espirituais, então a nossa alma se inclinava com maior facilidade para as coisas naturais. Então a nossa alma, por assim dizer, foi aculturada pelas coisas naturais. Mas quando eu nasço de novo, aí eu gosto de uma frase maravilhosa, meu Deus, do irmão Reagan, que ele diz assim, que a maior necessidade do mundo é receber a salvação promovida por Cristo. Né? Mas a maior necessidade da igreja, né, dos cristãos, é renovar a sua mente pela palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu renovo a minha alma, a minha mente, pela palavra de Deus, então eu agora vou poder entender o que está dentro de mim, está no meu espírito, né? Irmão Reagan também citava uma outra frase, ele falava uma outra frase que eu quero citar aqui, maravilhosa. Ele dizia assim, que o nosso espírito conhece coisas que a nossa mente desconhece. Isso mesmo, né? Então, quando eu renovo a minha alma pela palavra, eu passo a conhecer quem eu verdadeiramente sou. Né? Eu passo a conhecer as direções de Deus para a minha vida, né? E é isso que nós devemos fazer, uma responsabilidade, Roberto, do cristão, renovar a sua alma pela palavra, para que ele cresça espiritualmente. Eu só vou me aperceber de uma forma mais constante e precisa das direções de Deus para a minha vida, se eu crescer espiritualmente. E faz parte do crescimento espiritual renovarmos a alma pela palavra. Então essa impressão acontece por dentro. Às vezes independente do que a alma informa. Né? E totalmente independente
do que o nosso corpo está nos falando, está nos mostrando. Né? Essa impressão, ela é seguida por paz, por alegria no íntimo. Não é a paz que o mundo dá. Né? Como Jesus falou, eu deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo depende de um conforto natural para se ter paz. Né? Ele depende de resultados benéficos, naturalmente falando, para se ter paz. Não, nós não dependemos disso. Né? Nós não dependemos até mesmo de propostas externas, né? Que visam o nosso lucro ou benefício, né? Para termos essa paz. É possível estarmos envolvidos numa situação ou num lugar que, naturalmente falando, seja desconfortável, mas sermos assistidos ou inundados por essa paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Você pode estar no meio de uma guerra mesmo, né? Sim. E você pode estar na maior paz, maior tranquilidade. Com certeza. Depende do... Com certeza. Vai muito do que está dentro. Exatamente. Esse exemplo que você citou, né, que o irmão Reagan, que tem nos livros do irmão Reagan, por falar nisso, tem um livro maravilhoso, chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, e outro que é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do irmão Reagan, maravilhoso, né? Sobre esse assunto, bem rico mesmo. Se eu fosse você, eu investiria na sua vida. Então, nessa história, por exemplo, o que acontece? Pensamos que nesse tempo, nessa aliança no qual nós estamos, para sermos guiados, nós precisamos ter um retorno da parte de Deus de uma forma espetacular. De uma forma espetacular. Então a gente quer se mover por visões abertas, a gente quer se mover pelos nossos sentimentos, pelos nossos sentidos, ou mesmo ouvirmos uma voz audível falando conosco, né? O aparecimento de um anjo. Eu sou o Gabriel, o mensageiro de Deus, né? Ô pastor, pegar essa deixa aqui. Ô pastor, então não é correto a pessoa ficar atrás dessas coisas, essa forçação de barra que alguns têm, de ficar procurando ouvir, de ver anjo, né? Tem gente que... O irmão Reagan cita isso, né? Ele até fala sobre isso, de pessoas que ficam forçando a barra, procurando, que quer que um anjo apareça e fica chamando, né? Aí pode abrir uma porta para espíritos enganadores, né? Alguma coisa assim, né, pastor? Sim, para o diabo agir. A gente não pode ignorar os ardis do diabo, né? Sim. Se eu ando procurando, buscando, sendo caçador de visão, né? Sim, caçador de visão. Se eu fico querendo ser um caçador de visão, pode acontecer do diabo se disfarçar de um anjo de luz e me trazer uma mensagem supostamente vinda de Deus. E eu vou quebrar minha cara dessa forma. É por isso que a impressão é o que a Bíblia chama também de testemunho interior. É o modo mais usual e mais seguro do homem ser guiado pelo Espírito. Independente de uma voz, né, audível, independente dos sentimentos, independente de visões. Se acontecer... Amém. Aconteceu, foi da vontade do Espírito, mas tudo isso tem que concordar, primeiramente, com a palavra de Deus. Tem que estar em linha com a palavra. Tem que estar em linha com a palavra e com aquilo que o Senhor me informou por dentro, né? Então, o que aconteceu na experiência desse homem foi exatamente isso. Ele não ouviu uma voz, ele não sentiu um arrepio, não é? Não viu um anjo, mas ele teve uma impressão. Foi algo que trouxe uma inquietação por dentro, né? E ele percebeu que precisava voltar para a casa dele. E quando chegou lá... evitou uma destruição. Exatamente. Não é? Muito bom. Aí falando sobre, pastor, essa questão da mente, né? Certo. Bom, melhor dizendo, vamos para outro caminho aqui. Oração. Não querendo colocar as coisas assim, digamos assim, vamos lá. O que é melhor, não. A gente sabe que tudo nós temos que aproveitar de todas as benefícios da oração, da meditação da palavra e tudo mais, né? É um contexto aí que não pode ser desprezado. Né? Mas assim, não querendo colocar ordem aqui de que é melhor ou pior, porque o irmão Reagan, ele até fala nesse livro, Como Ser Dirigido, como esse livro é poderoso, você tem que ter esse livro na tua biblioteca. Maravilhoso. Aí, não deixa de adquirir esse livro aí. Eu ouso dizer indispensável. Indispensável. E se você já tem, presenteia pessoas com esse livro aí, que essa pessoa vai ser muito bem abençoada. E o irmão Reagan diz que ele, se preparando para ministrar, tal, teve um tempo que ele ficava jejuando, né? Fazia uns jejuns muito longos, aquela coisa toda, né? E aí Deus começou a tratar com ele mesmo, falar assim, não, cara, tire tempos, né? É uma vida jejuada, né? Você pega ali, não deixe de ficar totalmente sem comer. E também, outra coisa, falando de oração, que ele ficava muito tempo antes de ministrar, orando em línguas, tal.
E aí ele começou a meditar mais na palavra antes de ir. Ele falou que teve uma melhora. Ele fala nesse livro aqui que teve uma melhora poderosa nos seus ensinamentos e tudo mais. Pastor, falando sobre essa questão de meditação na palavra e oração, para a sensibilidade no espírito, né? Aí emenda também coração em línguas. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos por partes. Né? Vai, por partes. O modo mais preciso de Deus nos guiar, Roberto, é através da sua palavra. A palavra de Deus é Deus falando conosco, né? Agora, é claro que existem capítulos e versículos da nossa vida que nós não vamos encontrar explicitamente na palavra. Amém. Isso se refere a decisões que nós devemos tomar no presente. Amém. Por exemplo, nós não vamos encontrar na Bíblia o nome da pessoa que nós vamos nos casar. Nós não vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, qual curso que eu devo fazer na faculdade. Quer dizer que não existe o anjo cupido. Não existe, né? Não existe anjo cupido. Eu acredito que Deus une propósitos. Amém. Ele une perfis. Glória, eu gostei. Deus não tem uma pessoa específica para alguém específico. Ele une propósitos, amém, visando um destino. Né? Mas na palavra de Deus a gente não vai encontrar essas coisas. Nós não vamos encontrar se a gente tem que aceitar aquela proposta de emprego ou não, né? E tem muita gente assim, abrindo a Bíblia, feito loteria, né? Aleatoriamente. Eu já fiz muito isso, não se condene se você fez, mas eu já fiz muito isso, né? Eu quero saber qual a vontade de Deus a respeito dessa decisão, se eu devo tomar essa decisão ou não. Aí eu abria a Bíblia aleatoriamente, né? De olho fechado. Eu colocava o meu dedo em cima de um dos lados da Bíblia e saía deslocando assim na página, até me arrepiar e parar num determinado ponto. Aí eu parava num versículo e supostamente ali era Deus falando comigo, né? Até em alguns momentos da minha vida, pela misericórdia de Deus, eu fui guiado assim, mas eu fico imaginando, né? Se a gente para naquele texto que diz assim, e foi Judas e se enforcou. Eita, né? Já pensou? Aí a gente pensa, não é o Senhor falando comigo, não. Deixa eu passar mais algumas páginas aqui. Aí faz o mesmo processo e para naquele versículo. Vai tu e faz o mesmo. Pastor, só não pode cair em lamentações. Lamentações. Não pode, não. Pastor, isso aí parece muito aquilo que você já viu, né? Que o cidadão ficava rodando assim, tinha não sei se era um papagaio, ele ficava rodando uma caixa com... Aí tocava uma música, né? O papagaio ficava ali, aí você dava um valor, alguma coisa assim. O papagaio ia com o bico e pegava um papel e era só sorte ali. Os biscoitinhos chineses da sorte, né? Também, aqueles biscoitinhos? Também biscoito chinês. Da sorte também, né? É mais ou menos muito parecido com e isso aí. E horóscopo? Olha aí. Como é que vai ser? O meu signo é Gêmeos. Deixa eu ver como é que vai ser a minha semana. Tem muito crente que é guiado assim. Infelizmente, não faça isso não, tá bom? Mas voltando para a palavra de Deus. Vamos sair a palavra de Deus é o modo mais preciso de nós sermos guiados por Deus. O que está revelado na palavra, nós não precisamos buscar fora. Ou mesmo pedirmos resposta a Deus em oração. Para aquilo que nos está revelado, pronto, ali já é a resposta de Deus para nós. Então, precisamos intensificar nossa meditação da palavra de Deus. Aí volta para aquilo que a gente estava conversando sobre a renovação da mente pela palavra. Porque Deus nos revela a sua vontade, né, geral para a humanidade através da sua palavra. Aí, aproveitar essa deixa, existe uma vontade geral de Deus, que eu vou chamar de propósito geral, e existe uma vontade específica, que é um propósito específico de Deus para cada um, né? Propósito geral é o que Deus nos traz, nos revela em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, por exemplo, que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos nos encher da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é inegociável, né? Deus quer que conhecemos a sua palavra. Deus quer que todos os homens recebam a salvação, desenvolvam a salvação, vivam uma vida de justiça, de santidade, procedentes da verdade. Isso faz parte do propósito geral de Deus. Mas existe uma vontade específica. Como também em Efésios 5,18? Sobre isso, ser cheio do Espírito? Sermos cheios do Espírito. Sim. Exatamente. Procurar compreender qual seja a vontade de Deus. Né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? E falando entre vós salmozinhos, cânticos espirituais, enfim. Né? Essa é a vontade de Deus. Geral de Deus para todos os homens. Agora existe uma vontade específica. Isso se refere ao plano de Deus para a nossa vida, que somente Deus sabe. Aí eu gosto de usar, quando eu falo a respeito disso, Jeremias 29, né? 29:11, Deus dizendo, eu é que sei. Eita, muito bom, muito bom. Que pensamentos ou que planos tenho a vosso respeito, né? Pensamentos ou planos de paz
paz ali é shalom, Shalom. né? De prosperidade em todas as áreas, Deus nos alcançando, né? E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou o fim que desejais. São coisas que estão na mente de Deus ao nosso respeito, que fazem parte da nossa vida especificamente. Algo que eu tenho que fazer, Roberto, que você não tem que fazer. Não posso fazer, exato. Mas que eu te abençoo fazendo. Amém, amém. Né? Isso. E vice-versa. Amém, amém, Algo que você amém. tem que fazer, que eu não tenho que fazer, e que você me abençoa Amém. fazendo. Amém. Isso vem, ou pelo menos nós entendemos ou discernimos isso pelo Espírito. Né? Precisamos ser guiados pelo Espírito em relação a isso. Aí vai entrar, além da minha meditação diária Sim. na palavra de Deus, uma vida de oração. Aleluia. Então eu devo me achegar a Deus em oração todos os dias, né? Principalmente orar em outras línguas, né? Que, como você falou, né? A importância da oração com o entendimento. Sim. E a oração Em outras línguas. em outras línguas. Porque quando a gente ora em outras línguas, nós estamos orando, como diz 1 Coríntios, capítulo 14. Eu quero até te encorajar a ler esse capítulo da Bíblia maravilhoso, né, que fala a respeito de assuntos espirituais. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o apóstolo diz que aquele que ora em outras línguas, ele está falando em segredos com o Pai. Né? No original ali é segredos mesmo. São coisas que somente o Pai conhece, e o Espírito utiliza essa minha iniciativa como um material, uma carga, né, um combustível para revelar dentro de mim aquilo que unicamente Deus o Pai sabe. Né? Então, quando eu oro em outras línguas, essa oração eu não faço visando o meu próprio proveito de um modo natural. Né? Tem gente que pensa que a oração em outras línguas é como uma oração de petição ao Pai, né? Por benefícios naturais. Né? Não necessariamente. Essa é a parte rasa da oração em outras línguas. Na verdade, a gente vai estar ali orando o propósito de Deus para a nossa vida, para que venhamos a discernir, a enxergar o que Ele tem para nós individualmente. E ali o Espírito vai me revelar, por essa minha prontidão e iniciativa em orar em outras línguas, o que está no coração de Deus. Aí eu digo assim, Roberto, que me parece que Deus faz questão de ocultar algumas coisas para nós só pelo prazer de ser consultado, sabe? Aleluia. Amém. Quando a gente ora em outras línguas, é como se a gente estivesse se consultando com Deus. Aí Deus vai nos revelar aquela parte da nossa história que nós não conhecemos. Aí vai surgir dentro de nós, vai explodir dentro de nós a vontade de Deus, a ponto de, juntamente com essa revelação, vir uma convicção plena, né? Aquela paz e alegria nos inundar por dentro. Né? Então a oração entra aí. Né? A oração entra aí. Reagan fala muito assim, desculpa, pastor, mas Reagan fala muito sobre orações de que ele está orando em línguas, como a Bíblia fala sobre a questão de oração como se fosse um parto, né? Dores de parto, né? Sim. A oração intercessória. Essa oração intercessória, que ele fala que tem você uma intercessão só deve, pelo Espírito, né? Pelo Espírito, que você só deve parar com essa intercessão, você percebe, tem esse feeling, que é quando você sente uma paz, uma alegria, que você está falando agora, né? E aí você sabe que o negócio foi... Exatamente. Você não tem nem ideia do que está acontecendo, do que você está orando, você não tem a mínima ideia muitas vezes, né, pastor? Sim. Você pode estar intercedendo para uma pessoa que está longe, muito distante, na Índia, sei lá onde, um missionário, não sei o quê. Muita coisa pode estar acontecendo aí, você não sabe. É por isso que nós não podemos deixar esse... Com certeza. De orar. Nós receberemos inclinações certas vezes nos nossos momentos de oração para intercedermos por pessoas que estão em outros continentes. Amém. Né? Gerando uma oportunidade. Eu sei que isso pode parecer muito forte, né? Mas através de momentos de oração, a gente gera uma oportunidade até para o próprio Deus alcançar outros perto ou distante de nós, através de nós. Amém. Isso é um privilégio. Por isso que a oração é um privilégio. Agora, existem vários tipos de oração, né? O assunto não é oração hoje, mas somente para deixar você com um gostinho de quero mais a respeito desse assunto. Em Efésios capítulo 6, né, o apóstolo Paulo,
ele fala com todo tipo de oração, quer dizer, no original, né? Com toda a oração, orando em todo o tempo, no Espírito, Amém. e para isso vigiando, né? Com oração e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo ele está falando sobre tipos de oração, porque existe, além da oração em outras línguas, tem a oração de intercessão, Sim. tem a oração de entrega, tem a oração de consagração, né? Eu falei sobre a oração em outras línguas, né? Sim, sim. Sendo que a oração em outras línguas, ela é uma oração perfeita. Porque em qualquer outro tipo de oração que eu faça com o meu entendimento, eu posso envolver ali alguma incredulidade, algum egoísmo. Sim, sim, mas a oração em outras Não línguas, vai, não, né? é a vontade perfeita do Pai. Então, quando eu não souber como orar, Sim. não sei se você já se deparou com situações assim, né? Pai, eu não sei como orar sobre essa situação. Sim, sim. Mesmo no que se refere ao plano de Deus para a minha vida. Sim, Quando você sim. percebe que existe alguma coisa a mais, você não tem tanta clareza a respeito Sim, sim. daquilo, você não sabe como orar. Né? Mas Romanos 8:26 fala a respeito disso, né? Que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Amém. Porque nós não sabemos orar como convém. E essa palavra fraqueza é A incapacidade incapacidade. de produzir resultados De produzir mesmo. resultados. Muito bem. Exatamente. Então o Espírito está conosco Amém. para isso também, Amém. nos ajudar Amém. a orar o plano de Uau. Deus Glória a Deus. para a nossa vida. Magnífico. Né? É um modo da gente desenvolver comunhão com o Espírito também. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 13, é o último versículo do capítulo 13 de 2 Coríntios, né? Tem algumas versões que o último versículo é o 14, outras que o último versículo é o 13, mas enfim, é o último versículo desse capítulo, que diz, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Né? A gente percebe que o amor está relacionado a Deus Pai, graça relacionado a Jesus Cristo, mas comunhão com o Espírito Santo de Deus. É aquela frase que muitos utilizam, chamando ela da bênção apostólica, né? Sim, sim. Quer revelar muita coisa o apóstolo Paulo ali para nós, né? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que está conosco hoje. Amém. E ele está conosco para nos ajudar, né? Nesse processo, na nossa jornada terrena. Nós estamos aqui nessa terra, Roberto, para cumprirmos um propósito. Amém. Amém. Coisas que somente Deus conhece. Ele quer nos revelar pelo Espírito. Né? E uma dessas formas é essa impressão. É porque imagina você chegar Por no dentro. fim, assim, você chegar e não cumprir, né, o seu propósito pleno. Exato. Né? Eu fico imaginando o sentimento, né, a lacuna, né, de você chegar e falar, poxa vida, eu não consegui cumprir aquilo que realmente Deus tinha para minha vida. É por isso que eu digo, Roberto, a gente tem que chegar diante de Deus vazios e não cheios. Amém. Isso. Não é? Amém. Vazios do propósito, eu estou falando. Exato, entendi. Tudo que a gente Ok. tinha que fazer, Claro, a gente fez. a gente fez. Nós obedecemos Sim. as impressões, muito embora não entendêssemos Sim. a priori, a princípio, Aham. com a mente, Sim, sim, sim. mas seguimos aquela impressão, lá na frente a gente entendeu. Não é interessante isso? Tem coisas que você não vai entender naquele momento. Vai vir uma convicção inexplicável dentro de você. É algo sobrenatural. Amém. Muito embora não seja espetacular, mas é algo sobrenatural, que você não consegue explicar muito bem, você só sabe que precisa fazer aquilo. Vem aquela nota dentro de você. Sim. Você não entende naquele momento. Mas depois que você dá o passo, depois que você segue aquela impressão, lá na frente você vai entender. E parece que as coisas vão se desenrolando passo a passo, né? Sim. Conforme nós vamos dando um passo de cada vez, né? Aí a gente vai tendo mais luz, né? Isso é Não é maravilhoso. assim? Não é o que a Bíblia nos diz? A vereda Todo dos justos justo, aleluia. é como a luz da aurora. Vai brilhando a cada passo, né? Mais e mais. Até ser dia perfeito. Né? É assim que a gente tem que fazer com Deus, com essas direções. Com essas direções, né? Que vem até nós. Tem que estar sensível, né, pastor? Sensibilidade é Temos que estar primordial. sensíveis, porque muitas vezes, eu já vi o apóstolo Guto falar sobre isso, né? Rapaz, o Espírito Santo está falando. Está falando contigo e você não está... Não é que Deus não esteja falando. Deus está falando. O Espírito Santo está tentando te guiar o máximo que ele pode, né? Mas a questão é que você não está ouvindo. E muitas vezes acontece isso. Nós perdemos a pessoa perdeu aquela sensibilidade. Isso. Né? E aí as coisas começam a dar errado, né?
ela começa, até o Reagan fala nesse livro, né, de pessoas que ele aconselhou, pessoas empreendedores, pessoas de negócio, né, que ele deu um conselho, falou, ó, faça desse jeito, né? Um conselho de Deus mesmo, né? E a pessoa teimou em ouvir a voz de outra pessoa que não tinha nada a ver, que era um conselho que não... E acabava, a coisa começava a ir de mal a pior, né? Descendo a ladeira, em vez de subir, porque o objetivo... Deus nunca quer que a gente tenha perda, né, pastor? Fala. Com certeza. O irmão Reagan mesmo, ele teve uma experiência com Deus, né? Ele viu a própria pessoa de Jesus. E Jesus disse para ele que se ele aprendesse a ser guiado pelo Espírito, ele enriqueceria, né? Então, todo passo debaixo de uma direção divina vai nos fazer prosperar. Amém. É impossível não prosperarmos quando seguimos a vontade de Deus, né? Porque Deus está intimamente envolvido conosco. Amém. Através da obediência. Amém. Né? Ele está intimamente envolvido. Então, se eu quero provar do melhor de Deus, eu tenho que estar no lugar da obediência. Sim. Né? O que envolve não somente o que Deus me traz como instrução em sua palavra, mas também o que Ele me traz por impressão por dentro. Amém. No Espírito. Amém. Pelo testemunho interior. Né? Eu tenho que falar esse texto antes que eu esqueça. Romanos capítulo 8. Né? Versos 14 e 16. Uau. Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no verso 16 diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esses dois versículos usa a palavra no português filhos, né? Isso. Mas nos originais grego são palavras diferentes. Isso. Amém. Ruios no verso 14 e teknon no verso 16. Amém. Teknon tem uma relação mais próxima com imaturidade, com criança, né? Com recém-nascido. Enquanto que ruios já é o contrário. Maturidade, né? Desenvolvimento. Então veja, a Bíblia nos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses demonstram maturidade. Porque não é somente receber a impressão. Não é somente estar pronto para receber. É estar pronto para obedecer. Para obedecer. Na verdade, maturidade, ela é determinada pelo teu nível ou constância na obediência. Amém. Quanto mais prontidão existe da nossa parte em obedecer, mais maturidade nós demonstramos, né? Aí eu acho bem interessante o verso 16, que diz assim, vamos dizer assim, se para um novo convertido, uma pessoa que nasceu hoje, né? Um bebê, espiritualmente falando, a forma dele entender ou dele perceber que é filho de Deus é o Espírito Santo testificando dentro dele, né? Imagina no que se refere às direções de Deus para a vida dele. O irmão Reagan também diz isso, né? De que, ora, se naquilo que é mais básico para o cristão, que é a certeza de salvação, nós recebemos essa direção, essa impressão por dentro, imagina no que se refere aos demais assuntos da vida. Não é? Isso mesmo. Então, para qualquer direção que Deus nos traz, né, a gente vai ter essa percepção no íntimo. No passado, nós éramos craques em sermos guiados pelo que os nossos sentidos nos diziam. Éramos guiados por arrepios, éramos guiados por vista, éramos guiados por sentimentos. Mas Deus está nos trazendo para um outro tipo de vida, uma vida invertida, onde nós devemos viver uma vida de dentro para fora. O Espírito testifica em nós. Nós somos guiados pelo Espírito por dentro, né? Então, nós precisamos, Roberto, amadurecer. Esse amadurecimento é iniciativa do cristão. Deus nos inspira a amadurecermos. Agora, para que isso se torne efetivo mesmo em nossa vida, a gente precisa dar passos, né? Aí vem meditação da palavra, oração, sermos rápidos, prontos para obedecer, em praticar o que está escrito. Colocar a palavra em primeiro lugar, né, pastor? Colocar a palavra em primeiro lugar. Devemos ser praticantes da palavra. Quando a Bíblia nos diz algo que nós precisamos fazer, a gente tem que dar
Logo o passo de obediência. Ainda que pareça uma coisa que... Loucura, que não tem nada a ver. Ainda que a nossa alma não entenda, Sim, ou mesmo o nosso sim. corpo resista. Sim, sim. A gente precisa sujeitá-los à vontade de Deus e, pela fé, Sim. darmos os passos. Porque é isso que vai nos fazer mais apercebidos, mais sensíveis Sim. às coisas espirituais. Sensibilidade espiritual caminha junto com esse processo de maturidade. Sim. Quanto mais maduro eu sou, Sim. mais sensibilidade eu tenho. Amém. Né? Essas duas coisas caminham juntas. Caminham juntas. Sim. É por isso que sensibilidade é inversamente proporcional à imaturidade. Não é? Se eu sou imaturo, Não vai ser sensível. eu não sou sensível. Não vai ser sensível. É verdade. Entendeu? Exato. Agora, se eu sou maduro, sim, com certeza. Eu muito estarei bom. sensível, vou me aperceber da voz de Deus. Eu estava lembrando Sim. da letra de uma canção, né? Que eu cantei muito, que diz que quando Deus fica em silêncio é porque Ele está trabalhando. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Deus está sempre falando, mas Sim. nem sempre estamos prontos para ouvir. É uma canção daquela cantora famosa? É, de uma cantora famosa. Então, assim, olha só, gente, tome cuidado com isso. Se você não está ouvindo Deus falar com você, então o problema não está nele. Porque o problema nunca está na estação. Sempre está no rádio, né? Sempre está no andar de baixo. Nunca está no andar de cima. Então, se a gente não está se apercebendo, Deus falar... vai que o nosso rádio não está na sintonia na frequência, correta, na frequência correta, a antena não está levantada, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Coisas essas que nós só conhecemos pela internet, viu? Porque não é desse tempo não, viu? De rádio. Pois é verdade. Tem muita gente aí que não é desse tempo não. Eu digo assim, Roberto, quando a gente não souber o que fazer, sempre haverá algo a ser feito. Aleluia, amém. Você está entendendo? Uau, gosto disso. Quando eu não sei o que fazer... Deus vai te mostrar o que fazer. Amém. Ele já te mostrou o que fazer. Você precisa meditar. Medita na palavra, intensifica seu tempo de meditação na palavra. Intensifica seu tempo de oração. Amém. Aí Deus vai te trazer clareza, né? De repente, o para-brisa do seu carro, né? Tá embaçado, você não está conseguindo ver. Então, é preferível que você pare um pouquinho. É preferível que você medite nas Escrituras. É preferível que você invista, não vou falar nem gaste, mas invista um tempo em oração, até que o clima mude. Amém. Né? Amém. Até que aquela nuvem se dissipe, né? E você consiga enxergar o caminho que você tem que seguir, para você não sofrer prejuízo, porque tem muita gente culpando Deus também. Isso, pastor, eu ia falar exatamente. Dando passos precipitados, sem ser dirigido por Deus, o para-brisa está embaçado, a pessoa está confusa, mas mesmo assim insiste, tem prejuízo lá na frente e ainda culpa Deus. Exatamente. É isso que eu... Exatamente, pastor. Mas não é... Acontece muito isso. Olha, tá vendo a vontade de Deus, ó. Sim. O que aconteceu comigo, tá vendo? Me dei mal, me arrebentei, fali. Sim. Coloca tudo na conta de Deus. Adoeci, né? Fiquei com depressão. Essa foi a vontade de Deus para mim. Deus não tem nada a ver com isso. Isso. Bota na conta de Deus. Nunca devemos dar um passo sem a convicção plena Amém. de que Deus falou conosco. Amém. Né? Se não soubermos o que fazer, não é o fim. Não é o fim. Você sempre vai ter alguma coisa para fazer. Pastorzão, pastor Beto Gomes, é sensacional, viu? Meu Deus do céu, eu tô aqui só recebendo. Eu sei que você tá também aí. Eu também, rapaz. Estamos todos recebendo aqui. Olha, uma unção. Porque quando a palavra é pregada, a unção está presente e a gente aqui está... Eu estou aqui só recebendo muito, eu tenho certeza que você também, e você está também compartilhando, viu? Quando você está fazendo isso, você está fazendo bem, você está passando essa palavra à frente aí. E tem umas pessoas aqui, maravilhosas aqui, bênçãos de Deus aqui, deixa eu ler aqui. Hoje eu estou lendo. Apóstolo. Hoje eu estou lendo, viu? Tá lendo, as mensagens estão chegando, né? Exatamente, que o senhor me recomendou, é sério, exatamente. Deixa eu ler aqui. Francisco Fernandes, ele está aqui. Boa tarde, graça e paz, amém, meu irmão. Ok, Fernando Santana, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A irmã Marinalva Rodrigo Martim está por aqui. Dani Malara também está por aqui. Ok, obrigado, Marinalva, você está ligado aqui conosco.
É isso aí, Moisés Alves, trabalhando e sendo edificado. Um abraço, Moisésão aí, é isso mesmo, viu? Trabalhando e sendo edificado, bom demais, Isso viu? mesmo, Moisés. Fica junto e compartilha, não deixa de compartilhar. Pelo menos 1000 pessoas, passa à frente esse conteúdo aí, que você vai ajudar muita gente, viu? Muita gente que está precisando ouvir essas palavras aí. Palavra de salvação, né, pastorzão? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, assunto poderoso, Adilmar, Raimunda Costa Macedo. Adilmar. De Espanha, tá falando da Espanha? É isso mesmo, Raimunda? Da Espanha? Aleluia, Um glória abração. a Deus, amém. Um abraço para quem está sintonizado conosco de outros países, de outros né? países. Pastor, você Puxa, sabe que só arranhar um pouco no bênção. castelhano? Rapaz, um pouquinho. Deus é muito bueno. Amém, amém. Eu não vou nem, depois dessa não vai aula... nem arriscar, Não né? vou arriscar, não. Um pouquinho. Nem um pouquinho. La palabra de Dios es bendición para tu vida. Bom demais. Seja lleno del Espíritu de Dios. Aleluia, aleluia. Bom demais. Pastor Beto Gomes é sensacional. Nete Campos, ô pai Manete, Ana Lúcia Carvalho, Ana Lúcia, minha esposa, um beijo, te amo, meu amor. Eita, é isso aí, coisa fica boa. junto, hein? E compartilha, não deixa de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Nete Campos, pastor, quando alguém... Tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Quando alguém... É Nete Campos que está perguntando. Ok. Quando alguém supostamente vem falar algo como sendo de Deus, mas a pessoa nem nunca imaginou ou desejou isso, olha aí, ela está querendo dizer se isso aí realmente é para... Eu acredito que é isso, que é para receber essa profecia. Muito boa aí. pergunta. É. Bom, partindo do começo, vamos lá. Hebreus capítulo 1, verso 1, né? A Bíblia nos diz, no início dessa carta maravilhosa, havendo Deus falado antigamente, por diversas vezes, diversos modos, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do Filho. Deus no Velho Testamento, quando o homem era morto espiritualmente, né, por não estar conectado a ele através de Cristo, Cristo existia, mas ainda não tinha vindo. Ele dependia de terceiros, então as direções de Deus eram terceirizadas. Terceirizado. Né? Então Deus levantava homens no Velho Testamento, chamados os profetas, que eram os responsáveis para conduzir o povo na vontade de Deus. Né? Mas essa nunca foi a vontade plena de Deus para a humanidade, porque na época o Espírito de Deus não poderia habitar no homem. Né? Mas muito da cultura do Velho Testamento foi trazida para esses tempos, né, no Novo Testamento, por alguns que não obtiveram a revelação do que são, do que têm e do que não podem em Cristo. E do que podem em Cristo, melhor dizendo. E essas pessoas, elas ainda dependem de terceiros, né, que os informem ou que os revelem a respeito da vontade de Deus. Quando, na verdade, todo cristão, nessa nova aliança, você que recebeu Jesus, tem o Espírito de Deus, e esse Espírito pode e vai te revelar, contando com a sua colaboração, a vontade do Pai, o propósito dele, o plano dele para a sua vida. Então, quando você se apercebe das coisas de Deus por dentro, você não vai precisar de terceiros. Você não vai precisar, por exemplo, que os 5 dons ministeriais estejam te acompanhando ali. Isso não quer dizer que não precisemos de aconselhamento. Isso não quer dizer que na multidão, por exemplo, a Bíblia nos diz que na multidão de conselheiros, a sabedoria. Sempre vai existir alguém mais maduro do que você e que pode te trazer um conselho a respeito de uma impressão que você teve, né? Mas o Espírito Santo morando em você é a garantia de que você pode, né, seguir as direções de Deus para a sua vida. Ele te revela, ele te mostra muito mais do que qualquer pessoa. Agora, tem pessoas, Roberto, que estão tão insensíveis, são tão carnais, que é preciso que Deus mova alguém, né? E eu não estou aqui dispensando os dons espirituais, muito pelo contrário, eu amo os dons espirituais. Pastor, carnais como Coríntios Omai.
Corintianos ou mais. Corintianos ou mais. Que agindo como Coríntios, né? Exatamente. Os carnais, os que já eram nascidos de novo, porém eram governados pela carne ainda. Sim. Não, pessoas assim não se apercebem com facilidade e constância da vontade de Deus. Então, às vezes, Deus levanta alguém para dar um chacoalhão, né? Aquele desfibrilador santo, acorda, né? É isso que eu tenho na sua vida, né? E vez ou outra, por exemplo, quem tem uma chamada profética se move pelos dons de revelação, né? E pode trazer uma mensagem, um recado, né, de Deus para a nossa vida. Agora, para recebermos aquilo, para entendermos que aquilo é de Deus, deve confirmar com aquilo que Deus já nos mostrou no íntimo, não é? Para não haver confusão. Porque Deus nos mostra uma coisa por dentro. Sim. Aí vem alguém com uma mensagem por fora. Que não tem nada a ver com o que está por dentro. Destoando. Isso. Totalmente diferente do que eu percebo por dentro. Exato. Né? Isso pode me trazer confusão. Certo. É por isso que o testemunho interior é um guia tão seguro. Sim. Né? No nosso tempo. Independente do que falem. Amém. Né? Amém. Por exemplo, eu já recebi direções por dentro, né? E homens supostamente usados por Deus vieram falar totalmente contrário àquilo que eu percebi. Sim. Por dentro, né? E aquilo a princípio quis me deixar confuso, né? Mas aí Deus se encarregou, né? De tirar todos os questionamentos que tinham surgido por conta dessa pessoa, né? Por exemplo, quando eu estava para vir para São Paulo, eu percebia por dentro que eu era para vir para São Paulo, né? Para quem não sabe, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E quando eu estava lá, muitas pessoas, até que eu considero a unção, né? Homens de Deus, inclusive, se moveram vindo até mim para falar que São Paulo não era vontade de Deus para mim, que não devia vir. Que é isso? Se eu não tivesse vindo, imagine, eu hoje não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, Roberto. Imagine. Eu não teria prosperado, eu estaria insatisfeito em Natal, não teria me casado com a minha esposa, não teria os filhos que eu tenho. Quantas coisas não teriam... Não estaria envolvido na chamada de Deus para a minha vida. Entendeu? Muito sério isso, hein? Exatamente. Muito sério. Então, quando alguém te fala algo que está diferente do que existe dentro de você, né? Ou como um acréscimo aquilo que você recebeu, se tiver diferente, totalmente rejeite. Se for uma acréscimo, coloca uma prateleirazinha lá. De repente, no tempo certo, você pode utilizar ou mesmo descartar, né? Mas você não deve viver de profecia. Eu sei que isso é forte, mas você não deve viver de profecia. A profecia é importante. Os dons de revelação são importantes. Né? O ministério do profeta é importante e essencial, assim como os demais, apóstolo, evangelista, pastor, mestre, todos eles são importantes. Mas assim como a gente não deve estar buscando visões, ou sermos caçadores de visões, a gente também não deve ser caçador de profeta, não. Muito bem, isso mesmo. Muito entendeu? Bom. O que acontece é que muitos profetas estão tendo uma vida de oração, e a gente está tendo uma vida de negligência a respeito da oração, da nossa responsabilidade de meditarmos na palavra, de orarmos. Aí o que a gente faz? A gente joga ou lança todas as responsabilidades em quem tem os 5 dons ministeriais. Dependemos da palavra dessa pessoa, a ponto da palavra dessa pessoa ser um tipo de lei pra gente. Aí se a coisa der certo, amém, maravilha. Se deu errado, a culpa vai para quem? Vai para quem trouxe a palavra. O profeta que... Vai para o profeta ou para qualquer um dos dons maravilha. Você está vendo ministeriais. Aí? Que ensino poderoso aqui nesse tempo aqui. Pena que o tempo é tão curto, né? Mas... Eu me lembrei agora de uma historinha de um amigo nosso, né? Um mestrezão da palavra, que hoje está nos Estados Unidos, Marcelinho Saraiva. Ele disse uma história para mim que eu ri demais, que a irmã estava num culto, aí a irmã chegou pro pastor e disse: pastor, estou sentindo algo. Aí o pastor disse: receba, irmã. Aí ela disse: mas é ruim. Aí ele devolva. Então, se for de Deus, se confirmar com aquilo que está dentro de você, amado, receba. Se não for de Deus, se for algo ruim, porque também tem pessoas que supostamente são guiadas por Deus, né?
e chega pra gente só pra falar desgraça. Exatamente. Que negócio Não é? esse? Quando Que isso carrega esse? foge, por exemplo, do caráter de Deus. Exato, Então, se exato. for ruim, se destoa com o que tá dentro de Exato. você, devolva. Devolva. O segundo não fica, não. Não pega não bota na prateleira em lugar nenhum, viu? Pega esse carrego, não. Não pega esse carrego. Pastor Gueto Gomes, olha. A irmã Dalvanira Rodrigues, rapaz, um grande abraço, irmã Dalvanira. Ela tá mandando aqui, boa tarde, amados Saudades do Senhor. de você, viu? Estamos conectados aqui de Salvador, olha aí, de Salvador, hein? Coisa boa. Muito bom, Deus é bom. Luísa Gomes, é sua Luísa parente? Gomes. É sua Rapaz, parente? se eu não sei não. Né? Eu sou Gomes também, mas... É Gomes, né? Mas é Gomes. Deus é bom, glória a Deus, amém, minha irmã. Muito obrigado por estar aqui. Vamos orar comigo. Tá mandando um boa tarde lá de Atibaia. Olha aqui, o Marconi Silva, Atibaia. Que bênção. O Marconi Silva, que ele tá seguindo o exemplo do irmão do irmão Reagan. O irmão Reagan conta no seu livro que ajudava a irmã Oreta lavando os pratos, né? Ele fazia algumas coisas assim, né? E ele colocava, citava isso aí no livro, né? Depois que minha esposa leu essa parte aí. Eita. Aí ela, opa, você Já levou. era. E ele tá aqui seguindo aqui, ó. Que bênção. Bom demais, ó. Lavando louças e sendo edificado. Maravilha. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Limpeza externa e interna. Exatamente, desse jeito aqui. Muito bom. Leila Equacolombra. Pastor Beto está top no espanhol. Olha aí, pastor. Olha. O seu espanhol está de... Bendicione. Você é bom mesmo no espanhol, Meu Deus, pastor. conheço pouco. Me Eu ajuda cantava depois. um pouco em espanhol? espanhol. Ah. Glória a Deus. Eu cantava as músicas do Denny Berrios. Ele é Jeová, Deus de la creación, Ele é Jeová, Deus poderoso, Ele é Deus fuerte, la roca eterna. Aleluia. Ele é Jeová, tu Deus, tu sanador. Olha, esse Ai, podcast aqui, esse podcast tá demais, viu? Você ainda tem uma palhinha do pastor Beto Gomes, que além de Meu ensinar, ainda canta a Cantando. palavra pra nós espanhol. aqui. Em espanhol. Diga-se de passagem, viu? Tomara que não tenha pago um mico aqui, gente, no ar. Foi não, pastor? Foi não. Foi muito bom, viu? Foi muito bom. Tem mais gente aqui. Tem o Ruivo Comédia, Eita Glórias, Cláudia Ride, gracias. Olha, gracias. Graças. Pastor, por este tempo. Eita, meu espanhol não vai, não. Eu tenho que estudar muito aqui com o pastor Beto Gomes. Depois eu vou pegar uma aula Meu com ele, viu? Deus. Conheço pouco. Tá aqui Josiane Cristina, ligada nesse poderoso podcast. Mais quem aqui? Leila, Nete, Marinalva, ok. Renata Gomes, rapaz, São Verbo demais. da Vida Petrolina. Lá de Verbo da Vida Petrolina. Meu Deus do céu, que Ó. coisa boa. Renali Deve ser do Santos. Pastor Edinho, né? Pastor Edilson de Lira, isso mesmo. Que benção, um grande abraço para ele. Exatamente, um Igreja abração, abençoada. pastor Edilson de Lira, irmã Mísia, todos vocês Sim. aí de Petrolina. Everton Grafete, Renali Santos, Marinalva Souza e assim Renali, vai. será que é Renali, irmã do Reuel? Olha só. Será que Se é? for, um abração, Renali. Aleluia. Sendo ou não, né? Um abração para Renali. Fica um abraço aí. E a vocês que estão conectados aqui, que estão participando, que estão recebendo essa palavra poderosa aqui nessa tarde, nesse podcast, não deixe de compartilhar, Isso por mesmo. favor. Passe à frente, porque você vai estar, olha, não deixe de fazer o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então passe à frente aí, essa palavra, deixa ela correr velozmente aí, alcançar pessoas. Vai estar sendo guiado, né? Porque está na palavra. O Olha texto aí. que você falou aí vai estar sendo guiado. Está sendo guiado. Então faça o bem para alguém. Amém, exato. Compartilha. Fala, pastor. Compartilha, muito bem, compartilha. Pastor Belo Gomes, estou animado também, porque hoje eu não estou recebendo chute na canela. Ah, não está recebendo chute na Porque canela? na semana passada, com o pastor Guilherme Ardiles, homem do Uruguai, um abraço, pastor Guilherme. Ele ficava me dando chutes, era? Ele me deu muita bica na canela, porque as pernas compridas também. O senhor também é grande, mas ele me dava umas canas. Ele é mais alto do que eu. E um pezão grande, que nem um... Aí me deu uma... Mas tudo bem, pastor. Um amigão, Guilherme. Um amigão. Um homem de Cheirão, Deus. Guilherme. Te Um amo. abraço. E outra coisa, do Rema, pastor. Pra gente que nós já estamos já no nosso tempo aqui, já tá 3 minutinhos pra gente encerrar aqui. Puxa. Tá passa tão rápido bom, demais, né? Tá bom demais. Esse é um viu? assunto vasto demais. Demais, né? tem muita coisa E pra você falar maravilhoso. sobre isso. Pois é um assunto, falar em rema, Sim, é isso um mesmo. assunto que é ministrado durante 7 dias, cada dia com 2 horários, 2 horas de aula. Hoje você teve o quê? 1 hora, mas você tem o quê? 7 dias, né, pastor? 7 dias. Olha aí. Né? Então vai ser assim mais debulhado o assunto, Sim. com maiores riquezas de detalhes, Amém. bases,
né? Quem faz o Rema recebe um livro didático, né, com toda a matéria ali destrinchada. É um material bem rico. Nós indicamos também bastante literatura. Isso tudo visando o teu proveito, visando o teu crescimento. O Rema é uma escola interdenominacional, né? O objetivo do Rema é compartilhar a palavra, ensinar a palavra de uma forma simples, mas ao mesmo tempo profunda e prática. Aqueles que colocam essa palavra em prática usufruem, né? Usufruem de resultados prometidos por Deus. É uma forma, por exemplo, de amadurecermos espiritualmente. É uma forma de nos tornarmos mais sensíveis, apercebidos às coisas de Deus, né? Será que eu vou ser guiado por Deus fazendo Rema? Eu não tenho dúvidas, porque tudo que envolve conhecimento está envolvido com o conhecimento de Deus, né? Está envolvido com as direções. Tem a pessoa que está orando para perguntar se é para fazer o Rema. Ou assim, pensando dessa forma, né? Se chegar recursos, então é a vontade de Deus para a minha vida. Então, essa forma é quase como usar a Bíblia como loteria. Não é? Então, não se mova pelo natural desse passo que recursos vão chegar, né? Se você der um passo em direção a Deus, Deus vai dar 1 milhão de passos em direção a você. Então, é a vontade de Deus que você cresça espiritualmente, e o Rema vai te promover isso, né? Aleluia. Você vai passar 2 anos recebendo um alimento espiritual que eu tenho certeza vai transformar a sua vida. Um pirão grosso, né, pastor? Um mocotó, né? Um caldo de mocotó. Exatamente. Né? Vai te ensinar a ser um filho melhor, um pai ou mãe melhores, um patrão melhor, um trabalhador melhor, um ministro melhor. Não importa se você tenha doutorado, PhD em teologia, o Rema também é para você. Então não perde essa oportunidade. Temos uma unidade aqui, né, em Taubaté, o Rema em Taubaté. Se você é da região aqui, não perde essa oportunidade. Faz a tua matrícula. Além de como ser guiado pelo Espírito, como ser dirigido pelo Espírito de Deus, além dessa matéria, temos fundamentos da fé, temos justiça de Deus, caráter de Deus, submissão à autoridade, unção, submissão à autoridade, aliança de sangue, Cristo, aquele que cura, glória a Deus, ministério prático, tantas matérias maravilhosas que vão abençoar a tua vida. Então não perde essa oportunidade, invista em sua vida. Amém. Tua vida com certeza nunca mais será a mesma. Olha, depois de uma chamada dessa aí, você já está correndo para fazer o Rema. Outra coisa, será que está aberta para Eu acredito que as matrículas, olha, se já não estão abertas, está prestes aí a abrir. Né? Então fica aí, ó, na expectativa aí, porque se não está aberto, como disse o pastor, está abrindo a qualquer momento, viu? Para você fazer aqui. Ou de repente vinha aí uma mensagem para a gente agora, que a gente pega aí o seu e-mail, o seu contato, não sei, a gente entra em contato com você. Exatamente. Para te dar informações a respeito. Qualquer informação sobre isso, nós passamos para a diretora Débora Félix, do Rema aqui, sobre como é que estão aí essas questões, tá bom? Se já está aberto, se está abrindo. Sim. Tá bom? Outra coisa, pastor. Sim. Escola de Ministros, por favor. Escola de Ministros, se você é graduado no Rema Brasil, tem uma grande novidade para você. Se você é daqui, da região, das proximidades, próximo ano, aqui em Taubaté, nós teremos a Escola de Ministros. É uma escola poderosa, maravilhosa. Quem vai nos trazer instrução são professores experientes, conhecedores de uma forma profunda da palavra, com bastante bagagem espiritual e ministerial, né? A Escola de Ministros é feita para todo cristão, né, que é formado no Rema. Então você que é formado no Rema, mesmo que não tenha uma chamada ministerial, né, mesmo que você seja um ministro de socorros, para você ter uma ideia, tem uma matéria na Escola de Ministros chamada Ministério de Socorros. Ou se você tem algum dom ministerial, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, tem matérias específicas que vão te ensinar a respeito, eu digo de uma forma muito mais detalhada, né? Muito mais profunda, a respeito desses dons ministeriais. Vai te ajudar a servir melhor, com mais excelência, na igreja que você faz parte. Também é interdenominacional, né? Você pode ser formado no Rema, mas não fazer parte do Verbo da Vida. Você pode estar fazendo também, seja lá um pastor auxiliar, um ministro auxiliar, um pastor titular, não perde essa oportunidade. Esteja aqui. Próximo ano é um ano dourado. Uau! É um ano dourado, né? É um ano
Assim, a gente está vendo, viu, Roberto? Sim. A Escola de Ministros chegando aqui em Taubaté como um presente de Deus. Amém. É uma oportunidade imperdível. Uau. Você não deve deixar de fazer a Escola de Ministros. Estamos crendo aí para uma grande turma e, por sinal, Amém. a turma pioneira da Escola de Ministros aqui em Taubaté. Então venha fazer parte. Tudo que é dessa pioneiro, turma. você tem que participar. É isso mesmo. Isso tem, não, pastor, tem É isso algo, mesmo. né, algo diferente no pioneiro, né? Exatamente. No pioneirismo, né? É um desbravar, É um né? desbravar. Os primeiros é como se recebessem um tipo de honra. Isso. Honra a mais, né? É engraçado isso, De porque eu Deus. sempre estou querendo ver, a gente sempre, quando fala do Rema e fala das escolas, quem foi a primeira turma, né? Aí o pastor fala, eu estava na Exatamente. primeira turma. O pastor fala, eu estive aqui, Exatamente. né, na primeira turma, tal. Isso parece que fica um emblema, uma marca muito forte, né? Tem sobre um isso, né? prestígio. Tem um prestígio, é diferente, viu? É Então diferente. pega hashtag, fica a dica. É isso aí. Escola de Ministros, o ano que vem, eu já vejo você aqui, viu? Tá certo? Isso mesmo. E Centro de Cura. Pastor Rafael Frota esteve conosco aqui, ministrou esse final de semana, foi maravilhoso. Se você não viu a ministração, aqui tá no canal, tá certo? Isso. Aqui do Verbo da Vida Taubaté, tem mais de 3.000 vídeos aí, mas tem esse vídeo aí o pastor Rafael Frota ministrando sobre cura, foi um tempo maravilhoso. Tá? Final de semana foi top demais. Todo final de semana é maravilhoso, né? Nós estamos nadando de braçada, é bom demais. E já teve um treinamento esses dias E também. teve um treinamento, pra toda a né? Pastor, equipe. fala um pouquinho da escola de cura, que também, né? Escola de cura não, o centro de cura, perdão. O centro, Sim. o centro de cura foi uma das últimas direções que o apóstolo Bud teve, né? Apóstolo Bud, para quem não sabe, foi o fundador do ministério Verbo da Vida, né? Isso fazia parte do que estava no coração dele, e antes dele partir, ele se dedicou bastante ao centro de cura, né? Ele estabeleceu um centro de cura lá em Campina Grande, e de Campina Grande se espalhou para as igrejas Verbo da Vida em todo o país, né? O centro de cura, como o próprio nome sugere, é um espaço preparado para todos aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que serão assistenciados por uma equipe preparada, né, treinada de ministros, de obreiros, né, que vão ajudar esses debilitados, esses enfermos, esses doentes a receberem a cura. É uma semana assim intensa de instrução, de ministração, de imposição de mãos. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém. Então é uma semana assim, né, bem intensa. Amém. De palavra, né? Um despejar de palavra, fora a unção. Amém. Né? Existente nessa palavra, e a unção também presente nessa escola. Exato. Que vai despedaçar julgos, vai ser um tempo de milagres. Então aproveita para convidar pessoas aí de que estão doentes, que precisam, não deixa não de passar isso à frente. Escola centro de cura o ano que vem, né, pastorzão? Exatamente. E eu acho que, olha, se não me falha a memória, vai ser esse ano ainda, hein? Bom. Deixa eu ver o ponto eletrônico aqui. Pastor Eliezer, eu não sei se vai ser bom. Enfim, gera expectativas. Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui, porque nós estamos finalizando, nosso tempo tá corrido, mas tem uma pergunta aqui da Renata Gomes. Ela diz o seguinte: tem uma pergunta: como distinguir no meio da igreja o espírito do engano para muitos que ainda não têm discernimento e caem em muitas coisas, deve ser muitas armadilhas. Vamos. Pastor, pode falar. Bom, eu diria o seguinte: se estamos cheios do Espírito da Verdade, vamos nos aperceber facilmente do Espírito de engano. Do que é errado, do que é falso, né? E assim como... É porque são muitos detalhes que envolvem, né, o ser guiado pelo Espírito Santo, né? Eu gosto de relacionar essas impressões a um semáforo. Sim. Né? O semáforo, quando ele está com uma luz verde, você sabe que pode seguir. Quando ele está com a luz amarela, você sabe, como atenção. Diz desde o primário na escola, né? Atenção, tá vindo vermelho aí. Sim. Ou você breca, né? Ou você pelo menos segue rápido antes que o vermelho chegue. E quando chega o vermelho, pare, né? Então, quando algumas pessoas dizem assim, eu estou sentindo um certo peso, eu não estou me sentindo muito bem, ou eu estou tendo um certo incômodo por dentro, eu relaciono isso a um sinal vermelho. Vermelho. Né? Algo está estranho, algo está deslocado. Né? A pessoa não fica à vontade com aquilo, né? Não fica à vontade, né? A pessoa se sente um pouco incomodado mesmo. Então, para se aperceber,
do espírito de engano, é sempre bom você ter essa impressão, essa convicção da impressão genuína por dentro. Eu não estou falando sobre algo que você conclui pelo lado de fora, não. É uma conclusão interna. Se vem de Deus, primeiro vai promover edificação. Sim. Vai glorificar o nome de Jesus. Não vai fugir da palavra de Deus. Ok? O que for diferente disso, por exemplo, se não tiver alinhado da palavra de Deus, com certeza procedente do espírito de engano. Isso aí. Se não traz edificação, procedente do espírito de engano. Se não glorifica Jesus, procedente do espírito de engano. Muito bem. Então, basicamente, É isso aí. Olha isso aí, aí. então, passamos aqui um pouquinho do horário. Oh, meu Deus do céu. Apóstolo Mama, muito obrigado e nos perdoe aí, que a gente passou um pouquinho aí, mas olha, muito obrigado por essa grande oportunidade de nós estarmos aqui juntos nesse podcast. Você que está aí do outro lado aí, de todo o Brasil e fora do Brasil, que até gente da Espanha apareceu hoje por aqui, que coisa maravilhosa. Ó, faz o seguinte, ó, ajuda aqui. Compartilha, não deixa de compartilhar, passa à frente esse link. eu digo mais, ajude outros. Exatamente, ajude outros aí, pessoas aí em todo o Brasil e fora dele. Você não sabe o alcance que tem a internet. Se o diabo tem usado a internet para o mal, nós vamos usar a internet para fazer o bem. Nós vamos usar a internet para fazer essa palavra correr velozmente. Eu sei que você está junto, você está conosco aí, nós estamos do mesmo propósito, amém? De alcançar muitas e muitas pessoas através dessa palavra. Pastor Amém. Beto Gomes, o senhor é uma Roberto, sumidade, bom demais uma estar aqui com autoridade, o senhor é uma bênção. Fala, Eu pastorzão. não poderia deixar de agradecer ao meu pai espiritual, o pastor Sim. Eliezer, e também Mama G, Amém. por essa oportunidade e estar envolvido no ser guiado pelo Espírito Amém. Santo, associações corretas também. Glória a Deus. Né? E o Espírito de Deus me associou a esse Amém. casal maravilhoso. E se eu estou onde estou, também eu sou imensamente grato, tenho uma dívida de gratidão a eles. Obrigado, meu pastor. Obrigado por você estar conosco até agora. Reforço a importância de você compartilhar com mais alguém. Foi uma honra para mim estar aqui pastor, com você, viu, sempre Roberto? bom, sempre bom. Sempre muito bom Por favor, conversarmos te amo, pastorzão. sobre as coisas de Deus. Você é Te uma amo bênção, também. sucesso. Tamo junto, E é amém. sempre maravilhoso receber dessa unção, dessa influência aqui. Eu sempre saio ó, daqui, ó, feito um foguete, viu? Toda vez, é bom demais. Pastor, apóstolo, eu também faço do pastor Beto as minhas palavras. Paizão espiritual, mãe ministerial, né? Muito obrigado aí por tudo aí, estamos juntos. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, por esse tempo, todos os colaboradores. Você não sabe, tem muita gente aqui por trás aqui que está trabalhando para que aconteça esse podcast. Então eu quero agradecer a todos vocês. A união não faz só açúcar. Eu vou trazer essa de novo, né? A união não só faz açúcar, a união faz a força, né? Então tamo junto aí, um grande abraço e você já sabe. Próxima quinta-feira, anota aí na sua agenda aí, tá certo? Quinta-feira às 15 horas, podcast Verbo da Vida Taubaté sobre doutrina. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima aí. Valeu, até mais. Até a próxima, Até shalom. a próxima, shalom, valeu.